Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós estamos na nossa aula sobre dinâmica, que é relacionada ao capítulo 8 da nossa frente 1 de mecânica. Pessoal, esse assunto que a gente vai entrar agora vai permear toda a parte da nossa mecânica. A gente vai sair um pouco da cinemática, né? Não que não estejamos nela ainda, não vamos falar sobre deixar de falar de velocidade, de aceleração, muito pelo contrário, nós vamos entrar numa das partes que eu acredito que seja fundamental para o conhecimento de toda, não só o conhecimento de toda a mecânica, mas para o desenvolvimento dela, tá bom? A partir disso daí, como é um capítulo muito extenso, eu acredito assim que o livro aborde de uma maneira não muito extensa, mas eu acredito que se a gente trabalhar certinho, com cuidado, todas as partes, a gente vai conseguir abordar de maneira bem legal esse conteúdo. Esse tópico de dinâmica, eu vou tentar separar entre dois não. Eu vou tentar separar no máximo em 4 vídeos, ou seja, serão 4 partes, tá? Por quê? Pra gente tentar reduzir um pouco do tempo, né? Pra não ficar 40, 1 hora falando de um mesmo assunto, a gente ter um tempo mais reduzido, tentar deixar de maneira mais dinâmica, mas ainda assim bem completo para vocês o tópico, tá bom? Lembrando que o capítulo, essa frente, desculpa, esse capítulo 8 da nossa frente 1 já é o último capítulo da apostila 2, tá bom? A partir disso daí, eu acredito que serão uns 5 vídeos, 5, 6 vídeos, acho que nessa série, né, de dinâmica no total, tá? Então depois de 6 vídeos, nós já entraremos na nossa apostila 3, ok? Então se você ainda não tem a apostila 1, 2 ou 3, se você ainda está caindo aqui de paraquedas, entre em contato com a gente. Nós, os professores, todos os professores da frente de física, tem todos os livros de maneira digital para você ter acesso ao conhecimento, né? Então, não tenha problema em perguntar ou mandar aqui nos comentários, caso você também esteja caindo aqui, não esteja no cursinho, né? Como essa aula aqui ela é gratuita, ela é livre para o público, é importante que todo mundo tenha acesso ao conhecimento, tá bom? Então eu só quis dar esse recado, sim, que é pra gente vai começar com quatro partes, né? Começando essa parte 1 aqui, sendo mais uma introdução, pra gente ter uma noção sobre algumas coisas. Eu vou revisar alguns pontos que é interessante a gente saber, né? Que eu passei logo nas nossas aulas presenciais, antes de tudo, antes da gente entrar nessa situação de pandemia. E aí a gente pode começar e ficar bem bacana com isso daí, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, dinâmica. A dinâmica, a gente vai ter que trabalhar bastante sobre os assuntos de força. E esses assuntos de força é bem interessante para a gente relembrar alguns aspectos que a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Quando a gente estuda, né, na cinemática, quando a gente faz estudos geométricos do movimento, onde há deslocamento e algumas coisas que alteram o formato de algum objeto, a gente está trabalhando com força. Quando a gente estuda as causas que acontecem com o movimento. As causas que modificam o deslocamento de um corpo estão relacionadas à força, à velocidade e também à aceleração. A partir disso daí, a gente vai trabalhar alguns conceitos que é interessante, o conceito de massa. Massa, pessoal, ela pode ser obtida comparando com o corpo padrão. A gente tem aqui um equipamento mais utilizado não só nos mercados, mas em ferro velho e para todos os tipos é a balança para você comparar o peso de 2 medidas com um corpo, né, que nesse caso é o objeto aqui da balança, com braços iguais, e nós temos dois objetos de prova, né? Se eles têm massas iguais, eles então ficam em equilíbrio com a balança. Se um tem um peso acima, uma massa maior que o outro, ele vai um dos braços vai prender ou para a esquerda ou para a direita, tá bom? Massa, pessoal, nada mais é que a quantidade de matéria que existe dentro de um corpo. Ela é uma unidade, lembra quando a gente estava começando a falar sobre unidades escalares, grandezas escalares e grandezas vetoriais? A massa ela é uma grandeza escalar, ela não possui direção e não possui sentido, ela só possui o valor dela absoluto, né, que seria o tamanho nesse caso. Tá bom? Você não precisa necessariamente indicar o sentido e a direção da massa. A massa ela é simplesmente uma grandeza que não precisa dessas outras condições para constituir um vetor, tá? Caso contrário, se ela precisasse de direção e sentido, ela seria uma grandeza vetorial. Ela deixaria, então, ela deixaria de ser uma grandeza escalar, uma grandeza
que simplesmente depende do seu valor absoluto, tá bom? Outra coisa que a gente falou aqui no Sistema Internacional de Medidas. Para você que não conhece o Sistema Internacional de Medidas, ele é um sistema que coordena todas as unidades de maneira que os trabalhos, não só de outros países que utilizam outros sistemas, né, de maneira que eles convergem para um único sistema que fique fácil para todo mundo utilizar, para não só os cálculos, mas a divulgação científica, e assim todo mundo ter acesso ao conhecimento, não só a gente aqui no Brasil, mas as pessoas que estão às vezes na Itália, na França, na Inglaterra, que tenham também o acesso a esse conhecimento. É uma maneira de você padronizar as unidades no mundo e ficar mais fácil para a divulgação do conhecimento. Só alguns países do mundo que não utilizam o Sistema Internacional de Medidas, contando com os Estados Unidos, tá? Sendo, acho que é o maior deles que acabam não utilizando o Sistema Internacional de Medidas. Algumas unidades fundamentais que eu passei para vocês logo nas nossas primeiras semanas de aula, eu passei um monte para vocês, mas aqui é sempre bom a gente ter anotado, caso você não tenha anotado. E são massas, são valores interessantes, são dados interessantes para a gente ter anotado, né? Que para massa a gente adota o quilo e as suas variações, né? Grama, miligrama, quilograma, enfim. Para tempo a gente tem o segundo, para espaço a gente tem os metros, ampere a gente tem para a corrente elétrica, por isso que é o A. O K é o Kelvin para a temperatura termodinâmica dos gases, mol é a quantidade de matéria, você vê muito na química, e CD é a unidade, a intensidade luminosa, tá bom? Isso daqui é para cálculos para intensidade luminosa. Pessoal, quando a gente trabalha também com a massa, né, que é essa quantidade de matéria, a gente tem também as relações que é interessante a gente saber de grama, miligrama e a tonelada. A grama nada mais é que a grama, simplesmente a grama. Quando a gente divide ela e tenta converter ela para o quilo, né, que seria 1000 vezes o valor da grama, a gente nada mais está dividindo esse valor integral da nossa grama aqui por 1000. Por isso que fica 10 a menos 3. O K, pessoal, isso é uma unidade, é uma coisa interessante para vocês, assim, caso não tenham, não saibam. Geralmente quando você coloca um K, o valor de K, né, é uma abreviatura, uma abreviação para você, para o valor de 1000, tá? Então quando tem a gente tem aqui o nosso valor de massa, que é quilograma, o kg, esse K nada mais é que um valor de 1000. Imagina sempre 10 a terceira multiplicado ao valor da grama. Então se você for... Por isso que tem quilômetro, né? Quando a gente tem aqui o km, é 10 a terceira, né? 1000 vezes o valor do metro. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos? E a mesma coisa para o miligrama. Miligrama é você também dividir por, de novo, o valor que você tinha por 10 a terceira. Nesse caso você vai dividir por 1000, que é 1 sobre 1000 o valor da grama, no caso. Tá bom? Relacionado àquilo é 10 a sexta. Tá? A tonelada já é o 1000 vezes o valor da quilograma. Ok? São dados interessantes para a gente acabar conversando aqui, para a gente continuar a nossa aula. Tá bom? Pessoal, força. Força é uma palavra que se usa em todos os lugares, não só na física, mas é utilizada também na química, é utilizada também com outros sentidos também na literatura. A palavra força, ela é uma palavra que é utilizada constantemente no nosso vocabulário. E você pode fazer uso dessa palavra quando você quer movimentar alguma coisa ou quando você quer dar intensidade a algo, né, no caso. E a força nada mais é que você deslocar um objeto, colocar o objeto em movimento. Quando a gente fala sobre empurrar alguma coisa, nesse caso você está tentando empurrar um caixote, empurrar um armário na sua casa para fazer alguma mudança, você vai utilizar força para movimentar esse objeto. Nas nossas próximas aulas nós vamos falar sobre as 3 leis de Newton e vai falar bastante sobre esse quesito de força, velocidade, massa e aceleração. Quando você aplica força num objeto, você tira esse objeto da inércia, você tira esse objeto do estado de repouso dele. O fato de você alterar a aceleração, você alterar a velocidade de um objeto, você acrescentar aceleração, tira esse objeto do estado que ele estava de repouso ou de velocidade constante. Lembra que eu falei nas nossas aulas de cinemática que o que altera a velocidade é a aceleração? O fato de você aplicar força no objeto
aplica uma aceleração nele e, consequentemente, gera o movimento. Agora, as consequências do quão forte será essa força, do quão intensa será essa força, vai ser relativo à nossa massa e também relativo à nossa aceleração, tá bom? A gente vai ver isso nas nossas leis da dinâmica, que vai ser na nossa próxima parte, na parte 2. Nesse caso aqui, eu estou dando só mais um conceito para vocês entenderem do que seria a força. E, pessoal, a força ela pode ser um conjunto de centenas de forças. Em um objeto só pode haver um número N de forças, um número X de forças, ou pode haver somente uma única força. A unidade de força, antes que a gente fale mais à frente desse assunto, ela é utilizada em Newton, tá? No Sistema Internacional de Unidades. Então anote aí que para força a gente sempre utilizará o Newton, que é o N maiúsculo, tá bom? Agora, outro ponto que a gente tem que sempre lembrar aqui, que a força, ela é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração. Ou seja, a gente precisa de direção, sentido e intensidade da força. Tanto que você precisa de um lugar para empurrar a caixa, você aplica a sua força para frente, né? Você tem que tem que satisfazer essas 3 condições, por quê? Porque a força ela é uma grandeza vetorial, ela precisa ser satisfeita essas 3 condições, tá? E a partir disso daí existe um conceito chamado força resultante. A resultante dessas forças, quando eu falo, nada mais é que a somatória de todas as forças que agem no sistema. Se a gente tem aqui, pega o nosso mousepad, por exemplo, e a gente tem um sistema aqui onde há centenas de forças sendo aplicadas. Nesse caso, a gente tem 4 forças aplicadas aqui, né? 5 forças contando com a Fn aqui, que pode ser inúmeras, né? A somatória de todas essas forças, a chamada de força resultante, não é uma força extra. Isso que você precisa entender. Ela nada mais é que uma resultante, uma única força que poderia substituir todas essas aqui. Ela não é uma força a mais que acrescenta ou que decresce no nosso movimento. Ela não vai atrapalhar e nem... ela não veio para atrapalhar ou para acrescentar alguma coisa. Ela veio simplesmente para nos auxiliar e substituir essa quantidade total de forças aqui para uma única força que aponta para a direção resultante. Lembrando que como que eu saberia a resultante de todas essas forças? Primeiro eu precisaria somar todos esses vetores, lembrando das nossas condições de soma de vetores pela regra do paralelogramo, sabendo aqui, colocando um sistema de eixos, óbvio, né? Mas ao saber a direção e o sentido e a intensidade dessa força resultante, eu poderia simplesmente colocar uma única força aqui, que ela substituiria todas as outras forças, tá bom? E essa força resultante, pessoal, ela pode ser nula também. Ela pode ter um valor nulo. Se nós temos vetores contrários, como se fosse num cabo de guerra, lembra do cabo de guerra? É a maneira mais clara da gente expressar uma força resultante nula. Se ambos os lados puxam com forças iguais, um para a direita e um para a esquerda, pela soma de vetores, essa força resultante é zero, eles não saem do lugar. Um lado tem que puxar mais forte que o outro, para assim ter mais vantagem e assim ganhar o jogo, tá? Puxar a corda para eles. A partir disso daí, quando a gente tem a nossa força resultante, né, a gente tem um outro exemplo aqui do nosso mouse, do nosso mousepad. Vamos colocar aqui que nós temos um mousepad, né, e tem 2 forças sendo aplicadas nele, nesse sistema aqui. Uma força para a direita e uma força para a esquerda. A partir disso daí, nós temos 3 condições que a gente pode estabelecer sobre a força resultante. Se a força 1 ela é maior que a força 2, a nossa força resultante, né, a somatória dessas forças resultantes, vai ser orientada para a direita. Por quê? Porque a força 1 ela é maior que a força 2. Se a força 1 for menor que a força 2, a nossa seta, nosso vetor, a força resultante, será orientada para a esquerda. Tá? Se por um acaso as duas forem iguais, a força resultante será nula. Tá bom? Lembra disso daí, lembra do cabo de guerra, que é a parte mais clara para você enxergar isso. Tudo bom? Perfeito. A partir disso daí, nós temos as classes de forças que podem ser encontradas no nosso sistema. Elas podem ser de contato, de ação ou à distância. A força de contato é a força mais clara, a força mais fácil de você enxergar no seu dia a dia. Como que você percebe ela? Simplesmente o fato de você movimentar um objeto, levantar um copo ou fazer qualquer tipo de ação é um tipo de força de contato. É, na verdade, o contato entre duas superfícies. Quando você está empurrando, quando o bonequinho aqui, o homem, está tentando empurrar o carro, é uma força de contato. Ele está fazendo uma força para a esquerda aqui, fazendo com que o carro se movimente, saia da inércia.
Quando a gente tem qualquer coisa presa a uma parede ou algum objeto, ele está sofrendo uma força de tensão, o fio está fazendo uma força de tensão sobre a parede, a tensão, nesse caso aqui, é a força de tensão, tensionamento desse objeto aqui que está sendo feito, é uma força também de contato. As chamadas forças à distância, elas não precisam estar em contato para agir. Simplesmente, elas agem por ação de um campo, seja gravitacional, seja elétrico, um campo de força. Um campo de força é uma região do espaço onde você encontra a presença de forças que alteram a movimentação, o deslocamento de qualquer tipo de corpo. A maneira mais clara de você enxergar isso de maneira macroscópica é a gravidade, que nós temos o campo gravitacional que circula a Terra, que puxa qualquer objeto que está na nossa região aqui para o centro da Terra. Tá bom? É interessante a gente pontuar aqui, que até o livro coloca, que se o corpo estiver encostado na superfície da Terra, ele não deixou de ter a atração da gravidade. Muito pelo contrário, existem duas forças sendo aplicadas agora. É a força de contato e a força da gravidade também. Um exemplo que o professor Lucas já deve ter passado para vocês, que já é relacionado à lei de Coulomb, na parte de elétrica, são as forças elétricas. Os objetos carregados eletricamente, eles possuem sim uma interação de força, que é chamada pela lei de Coulomb, que é muito parecida com a lei da gravitação universal, né? Que é uma lei que também é relacionada à interação entre dois corpos, né, a força de atração ou de repulsão entre eles. Então sim, as cargas elétricas elas possuem forças de atração ou de repulsão e são forças de ação à distância. Tá bom? A partir disso daí nós temos o nosso último tópico aqui, que são relacionadas às forças externas e às forças internas. Elas podem ser classificadas como forças externas, né, as forças que nós temos dentro de um sistema, como externas ou internas. Uma força externa é quando um agente externo ao sistema exerce a força sobre uma parte do sistema. E a força interna é quando uma parte do sistema exerce a força sobre uma outra parte do mesmo sistema. Quando a gente pega aqui a nossa cadeira e a nossa bola, né, e a gente coloca o sistema, a gente adota um sistema de trabalho para a gente conseguir trabalhar em cima desse nosso exercício, se a gente coloca como a bola o nosso sistema, a força que a cadeira exerce sobre a bola é uma força externa. No caso, se a gente coloca a nossa cadeira e a bola como um único sistema, a gente tem que as forças internas, as forças que são feitas pela cadeira na bola, são forças internas, tá bom? É mais esse conceito que a gente tem que trabalhar, mas ele acaba sendo interessante quando a gente aplica em alguns exercícios, tá bom? Pessoal, essa foi uma aula mais rápida para a gente introduzir alguns conceitos de força para vocês, para a gente ter um conhecimento em cima disso. A próxima aula será relacionada à dinâmica da parte das leis de Newton. Então eu deixei, para não começar uma lei aqui e depois ir picando nas outras aulas, eu deixei para a próxima aula as 3 leis de Newton para a gente conseguir trabalhar e já conseguir resolver alguns exercícios em cima disso. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, mais uma introdução. Se vocês têm alguma dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato nos grupos de WhatsApp, nós temos os grupos do Face. Nós, os professores, estamos sempre disponíveis para tirar qualquer tipo de dúvida para vocês. Não precisam ter vergonha. Se precisam de alguns exercícios extras, materiais de estudo, entrem em contato com a gente, que a gente está sempre disponível para fornecer materiais para vocês. E caso queiram também alguma aula extra, entre em contato que a gente está sempre ansioso para receber o feedback. Seja o conteúdo das aulas, se os conteúdos das aulas estão bons, se estão fracos. A gente está aqui sempre querendo melhorar o conteúdo para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima semana.